Namastê! Na sequência da nossa viagem pelos ensinamentos secretos e eternos, chegamos à quarta crónica desta caminhada pelas tradições ocultas e os símbolos eternos. Hoje o convite é para mergulhar no mistério do feminino, não o feminino biológico, mas o princípio universal que habita tudo o que é vida, intuição, gestação e transformação. Esta jornada leva-nos até Isis, a mãe dos mistérios, a senhora do silêncio, a guardiã do véu entre os mundos. Inspirada na sabedoria iniciática de Manly P. Hall, esta crónica é mais do que uma leitura, é uma invocação, um chamamento interior, uma lembrança de que o mundo tentou esquecer. Isis, mais do que um mito. Sou a natureza, a mãe de todas as coisas, senhora de todos os elementos, rainha dos mortos e dos imortais. Estas palavras, encontradas em inscrições egípcias e mais tarde ecoadas nos mistérios de Eleusis, revelam que Isis não é apenas uma deusa, mas uma força universal. Assim se representava e apresentava Iris nos antigos rituais de iniciação, segundo os textos do Corpus Hermeticum e as inscrições templárias do Egito Antigo. Ela é a alma oculta do mundo, a inteligência da natureza, o ventre invisível onde a vida se gesta e onde o espírito encontra forma. Representa a fusão entre o espírito e a matéria, a ponte entre os mundos. Representa a alma do mundo, o útero do invisível, um mistério da criação que se esconde por trás de todas as formas visíveis. É o feminino primordial, anterior ao tempo, anterior ao nome, anterior à separação. Isis é o princípio de união, de renutrição e de renascimento. Isis não é apenas uma deusa, é um princípio cósmico, é o feminino divino em sua expressão mais elevada. A que concebe sem possuir, a que cura sem dominar, a que ama sem exigir. Ela não se impõe, ela acolhe, não governa por força, mas por presença. O véu de Isis, aquele que não se revela a olhos profanos. No antigo templo de Sais, no Egito, encontrava-se a enigmática inscrição: Eu sou tudo o que foi, é e será, e nenhum mortal jamais levantou o meu véu. O véu de Isis representa os mistérios ocultos da criação, a camada invisível por detrás da realidade sensível. Ela é a guardiã da verdade interior, aquela que só se revela a quem ousa atravessar o mundo das aparências. O véu não se rasga com força, mas com entrega. Não se levanta com arrogância, mas com humildade. É preciso aprender a ver com o coração, ouvir com o corpo, intuir com a alma. Este véu é simbólico. É o limite entre o conhecimento superficial e a sabedoria profunda, entre a aparência e a essência. Isis é velada porque o mistério não pode ser apreendido pela mente lógica, apenas pelo coração silencioso e pela alma desperta. O iniciado que ousa atravessar o véu deve morrer para o mundo externo. Tal como vimos na crónica da Pirante, só assim poderá renascer no mundo interno, onde Isis se revela não como imagem, mas como presença. E assim Isis permanece velada aos olhos do mundo, mas desvelada no silêncio do iniciado. Isis e Osíris, o amor que restaura o mundo. Aqui está o coração desta crónica. O mito de Isis e Osíris é uma das narrativas mais belas e poderosas e simbólicas de toda a antiguidade. E não é apenas um conto egípcio, é uma chave iniciática para a alma humana.
Osíris era o rei justo, símbolo da consciência solar, da ordem e do espírito desperto. Ele reinava em paz ao lado de Ísis, sua esposa e irmã espiritual, a Mãe Universal. Mas Sete, irmão de Osíris, personificava o princípio do caos, da inveja e da separação. Ele não suportava a luz de Osíris e, movido pela escuridão interior, planeou a sua morte. Durante um banquete, Sete apresentou um misterioso sarcófago feito sobre medida para Osíris. Quando este se deitou nele, Sete trancou a tampa com pregos de ferro e atirou o sarcófago ao Nilo. Era o início da queda da consciência, o mergulho do espírito na matéria, o esquecimento do eu divino. Ísis, em dor, parte em peregrinação, buscando por todo o Egito os restos do amado. Com a ajuda de Néftis, Anubis e Thoth, que já falámos numa crónica anterior, Thoth, encontra os pedaços do corpo de Osíris, espalhados por 14 lugares diferentes e, um a um, reconstrói-o com rituais sagrados e amor incondicional. Apenas um pedaço não foi encontrado, o falo, símbolo do poder criador, que havia sido lançado ao Nilo e devorado por um peixe. Ísis então cria um novo órgão com magia, completando o corpo de Osíris e unindo-se a ele num ato de amor transcendental. E dessa união sagrada nasce Horus, o filho de luz, símbolo do renascimento da consciência. Horus torna-se o guerreiro solar que enfrenta Sete e restaura a harmonia. É então este mito que fala sobre todos nós. Osíris representa a nossa essência divina, Sete, a fragmentação do ego, Ísis, a alma que nos reconstrói, Horus, o nascimento do eu desperto que enfrenta a sombra e traz equilíbrio. A Virgem do Mundo, o feminino universal. Ísis é chamada de Virgem, não porque seja intocada, mas porque não pertence a ninguém. Ela é completa, inteira, soberana em si mesma. Ela é a mãe do mundo, mas também a noite estelar, a senhora dos rituais, mas também a sacerdotisa do silêncio. Na tradição hermética, Ísis torna-se a Virgem do Mundo, a Mãe Cósmica, que acolhe em seu seio os segredos da criação. Representa a mente cósmica feminina, aquela que recebe as sementes do espírito e gera os mundos. Ela representa a totalidade do feminino, divino, receptiva, intuitiva, poderosa, fértil e regeneradora. Em muitas tradições, este arquétipo é equado em figuras como Maria, no cristianismo, Shakti, na Índia, Sófia, na Gnose e a própria Terra-mãe nas tradições xamânicas. Em Maria reencontramos este arquétipo, a mulher que concebe o Cristo, não por desejo carnal, mas por disponibilidade espiritual. Ísis, Maria, Sófia, Shakti, Pachamama, são rostos diferentes do mesmo princípio, aquele que sustenta o invisível dentro do visível. Ela é o aspecto oculto da alma do mundo, um mistério da vida que pulsa por detrás da aparência. O feminino esquecido e o retorno da deusa. Durante milénios, a presença do feminino sagrado foi suprimida, esquecida, desacreditada. Mas o tempo do seu retorno silencioso chegou. No mundo sedento de controle, a deusa sussurra, solta. No mundo sedento de velocidade, ela murmura, respira. E no mundo de máscaras, ela convida, sê. Reencontrar Ísis é reencontrar o princípio de cura sem julgamento, que transforma sem violência e acolhe sem exigir. Ser iniciado por Ísis. Não há templos visíveis, não há mestres externos. A iniciação por Ísis acontece
quando o coração se abre ao mistério da vida, é quando se confia no invisível, é quando se permite sentir, é quando se aceita não saber e mesmo assim se entrega. Isis inicia silenciosamente. Ela não proclama, ela toca. Ela não está no passado, está em ti agora. Ela vive nas lágrimas que curam, na intuição que guia, na criação que brota do nada. Ela é a voz interior que diz: tu és inteiro, lembra-te. Isis vive em ti. Que Isis continue a velar-te, que quando estiveres pronto a desvelar-se. Ao olhar para Isis não vemos uma estátua, mas um espelho. A deusa vive em cada ser que desperta para o seu verdadeiro poder, o poder de criar, regenerar, acolher e transformar. Finalizo esta crónica com um convite à reconexão com o feminino sagrado em si. Lembre-se, o véu de Isis não se levanta com força, mas com amor. E quem ousa atravessá-lo jamais volta a ver o mundo da mesma forma. Até à próxima crónica. E Namastê!